Salve, salve galera, estamos aqui para trazer mais um resumo das últimas 24 horas da guerra Irã versus Estados Unidos e Israel. Vamos fazer uma apanhada aqui dos principais pontos que aconteceu nessas últimas 24 horas de 9 para 10 de abril. 9 e 10 do 4, vamos embora. A gente separou aqui alguns pontos para trazer para vocês e a gente vai lendo cada um deles e debatendo um pouco. Início da trégua mediada pelo Paquistão, né? Todo mundo sabe que o Paquistão ele se destacou bastante nesses últimos dias como um mediador que pôde, enfim, trazer uma perspectiva de paz, nesse conflito que tem sido bem destrutivo. Vamos lá. Os Estados Unidos e o Irã iniciaram um cessar-fogo temporário de 2 semanas, mediado pelo governo do Paquistão. O acordo, como é que foi o acordo? O Irã concordou em reabrir o Estreito de Hormuz para trânsito de petróleo, enquanto os Estados Unidos prometeram suspender os bombardeios massivos que atingiram mais de 13 mil alvos iranianos nas últimas semanas. A gente sabe que mesmo com essa destruição gigantesca que o Irã vem sofrendo em seu território, como é mencionado agora, mais de 13 mil alvos atingidos, o Irã ainda continua forte e exercendo grande poder sobre o Estreito de Hormuz. Então, com esse conflito afetando a passagem de petroleiros pelo Estreito de Hormuz e o preço do petróleo ele aumentando muito no mundo, então o Irã, ele de certa forma, ele assim, permitiu a passagem de alguns petroleiros, Vamos lá. Tem um outro ponto aqui também que ele chama muita atenção, que é a questão do conflito entre Israel e o Líbano. Não necessariamente o Líbano, mas com o Hezbollah, que são as forças de resistência que se opõem aos avanços de Israel ao sul do Líbano. E aí, por consequência disso, Israel desconta na população civil libanesa. Pegando o gancho do acordo de paz, de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, que nas negociações também contemplavam um cessar-fogo no Líbano, Israel ele meio que driblou todos, driblou Irã, driblou Líbano, driblou o Hezbollah, Estados Unidos e fez ataques cruéis no dia de ontem contra o Líbano, matando mais de 250 pessoas e ferindo mais de 1.000 pessoas. Aí vamos para cá, para a notinha que a gente separou. A brecha, Israel e Estados Unidos afirmam que o cessar-fogo não inclui o Líbano. Por isso, Israel continua atacando alvos do Hezbollah em Beirute e no sul do Líbano nas últimas 24 horas. Essa é a desculpa, quando Israel ataca dentro dos bairros libaneses do Hezbollah. Não dá para entender muito. Retaliação do Hezbollah. O grupo lançou mísseis contra assentamentos israelenses, como em Kiryat e Shomona, alegando que Israel violou a trégua contínua e a trégua ao continuar as ofensivas em solo libanês. A gente sabe que no poderio Israel ele leva muita vantagem sobre o Líbano. Com o Irã talvez fique com uma paridade mais equilibrada, mas contra o Líbano a paridade é muito imensa. Mas mesmo assim o Líbano ele tem conseguido infligir grandes prejuízos a Israel com seus ataques. Ameaça do Irã, O Teherã, já sinalizou que se os ataques de Israel ao Líbano não pararem, eles podem romper o acordo e fechar o Estreito de Hormuz novamente. Então, o Irã também, de certa forma, está dando o ultimato para que Israel cesse seus ataques contra o Líbano. A gente sabe que Israel tem um projeto de que ele quer construir uma grande Israel. Para isso, ele precisa anexar muitos territórios em vários países, principalmente como Líbano, Arábia Saudita, Iraque, Síria, Egito. E aí ele
usa esses conflitos para expandindo seu território, né? Hoje, o regime sionista ele já invadiu boa parte do norte do Líbano, da Síria, boa parte do sul do Líbano. No Iraque ainda não tentou nem contra o Egito, mas existe esse projeto de fazer o grande Israel. E para isso ele vai tentar invadir territórios autônomos, independentes de nações ao seu entorno. Vamos fazer aqui um balanço dos danos. Saiu hoje relatórios, né, que indicam que a campanha aérea de Israel e dos Estados Unidos destruíram cerca de 80% da infraestrutura de petróleo do Irã e grande parte de sua defesa aérea antes da trégua começar. Em relação à infraestrutura de petróleo, a gente fica com o pé atrás em acreditar nesses dados. Por que a gente faz essa observação? Porque a gente sabe que se os Estados Unidos destruírem esse percentual de infraestrutura, significa que o Irã praticamente parará a sua produção. E, teoricamente, né, o preço de petróleo continuará aumentando em todo o mundo. E a gente sabe que se isso acontecesse, o Irã também destruiria, principalmente na Arábia Saudita, que é o maior produtor e exportador de petróleo, as suas infraestruturas. Né? A gente sabe que o Irã fez alguns ataques pontual à infraestrutura de petróleo dos países do Golfo, né? Mas em forma de retaliação aos ataques sofridos. Né? Então, esse percentual de 80% da infraestrutura petrolífera do Irã destruída, isso aí há muita controvérsia. E também questão, né, de destruição de grande parte da defesa aérea do Irã. A gente também faz aqui uma controvérsia, porque nos últimos dias a gente percebeu, né, a gente soube, né, confirmado pelos Estados Unidos, um grande número de aeronaves americanas abatidas em solo iraniano. Então, como é que suas defesas aéreas estão praticamente destruídas e você consegue abater aviões e caças de última geração? Então, é muito contraditório essa nota. Continuando aqui, há uma crise humanitária crescente no Irã e no Líbano, com centenas de centros médicos danificados, o que está gerando forte pressão internacional da ONU e da China para que a trégua seja mantida. A gente sabe que nesses conflitos, principalmente no sul do Líbano, mais de 1 milhão de pessoas estão deslocadas, né, desalojadas por causa do conflito. No Irã não se fala em um número muito grande, e não se fala em números. Apesar de ter uma população muito grande, deduzimos que existe uma grande quantidade de iranianos que deixaram a capital Teherã para fugir dos bombardeios. Né? A gente sabe que nos conflitos sempre vai ter um número muito alto de desalojados, tanto no Líbano quanto no Irã. Agora, uma coisa que nos choca é ver que israelenses e americanos têm cultura de atingir alvos civis de forma descarada, né? Principalmente hospitais. Um exemplo é o que aconteceu em Gaza. Né? Gaza, por mais que era uma área de território pequena, bastante povoada, né? Com aproximadamente 2 milhões de pessoas, né? E tinha uma rede hospitalar melhor do que muitos países. Né? Hospitais de ponta, equipados e que foram todos bombardeados. E o que sobrou atende de forma muito precária. E é o mesmo que a gente vê no Líbano e no Iraque e no Irã, com unidades de saúde sendo atacada pelos sionistas e pelos americanos. A gente fica acompanhando, né, os próximos passos, né, desse conflito. Está marcado para esse próximo final de semana, 10 e 11, no Paquistão, em Islamabad, capital paquistanesa, que o Irã e os Estados Unidos sentem a mesma negociação para negociar um fim do conflito. A gente sabe que o Irã apresentou 10 pontos, que no primeiro momento foi aceito por Donald Trump para a implementação do acordo de cessar-fogo,
porém, que são a base para um acordo de paz. O Irã ele quer ter garantias de que nunca mais será atacado por ninguém, né? Entre muitos outros pontos, entre eles o pedágio do Estreito de Hormuz, entre eles a questão da produção de urânio, né? O enriquecimento de urânio, porém para fins pacíficos. Então, o Irã ele apresentou sua pauta e eu creio que ele não vai abrir mão desses pontos, principalmente em questão de sua soberania, né? Então é isso, a gente volta a qualquer momento com mais atualizações e assim que sair, né, alguma coisa relacionada às negociações de final de semana no Pastão, a gente atualiza vocês, né? A gente finaliza por aqui e nesse momento eu gostaria de convidar você, que chegou até aqui, que pudesse estar se inscrevendo no nosso canal e deixando seu like. E na nossa descrição tem lá uma chave Pix e se você se sentir confortável e puder fazer uma contribuição para o nosso canal, qualquer valor será muito importante. Salve, salve e até a próxima.